Boa noite, tudo bem com vocês? E aí, o que vocês acharam da live de reembasamento de prótese total? Vários errinhos, né? Vários problemas que acontecem com vocês também, né? Por isso que é importante a gente saber também a parte clínica, né? Porque aí, se acontece algum problema, a gente sabe como resolver ou sabe identificar o que aconteceu. A live de hoje vai ser sobre montagem de dentes, né? Como montar dentes em prótese total. Essa é a nossa segunda live dessa maratona de prótese total, né? No dia 1º de junho, às 8 horas da noite, vai acontecer o workshop Prótese Total Natural, que vai ser uma super aula que eu estou preparando para vocês, que você vai aprender como fazer próteses totais com mais naturalidade, como manter a máxima funcionalidade, porque não adianta a prótese ser linda e ela não parar em boca, né? Então tem que juntar ali a estética e a função, trazendo muito mais conforto e segurança para o paciente. E tem mais, né? Durante o workshop vai acontecer o lançamento do meu novo curso online de prótese total, o Dominando a Prótese Total. Essa vai ser a primeira turma, né? Eu não tinha até então um curso só de prótese total, como vocês que já me conhecem sabem que meus cursos são sempre de protocolo, tem um de seroplastia também, mas esse, atendendo ao pedido de muitos, né? De vocês sempre estão me pedindo conteúdo de prótese total, eu resolvi fazer esse curso, tá? Então o curso vai ser Dominando a Prótese Total, vai ser a primeira turma, vai ter uma condição mega especial, né, com super desconto. E assim, gente, para saber mais é só vocês clicarem no link que vai estar na descrição do vídeo ou ali no link do meu Instagram, tá? Vai ter um grupo exclusivo do WhatsApp, para quem se inscrever, entra nesse grupo, vocês não perderem nenhuma informação. E também, deixa eu falar aqui dessa maratona, que amanhã vai ter uma live com a Sasha Zwicker, que vai ser sobre termopolimerização em micro-ondas. Então, é um assunto que as dúvidas de polimerização em micro-ondas não tem fim, né? Tem muita pergunta mesmo sobre isso. Eu com a Sasha, acho que já fizemos pelo menos umas 4, 5 lives só sobre isso, né? E sempre tem bastante dúvida. Realmente é uma coisa que requer você fazer da maneira correta para que você tenha um bom resultado, né? Porque às vezes acontecem problemas, né? Que a gente muitas vezes não sabe resolver, tá? A aula de hoje vai ser como montar dentes em prótese total. Então, antes de eu começar aqui a passar os slides, eu vou só falar algumas coisas importantes antes da gente começar a fazer a montagem, né? O que tem que ser levado em consideração para fazer uma montagem de dentes, né? Primeira coisa, tem que ter um plano de orientação, né? E o plano de orientação, como o nome já diz, ele tem que orientar o posicionamento do dente. Não é simplesmente o dentista pega o rodete de cera, manda o paciente morder e manda para o laboratório. Eu, às vezes, recebo uns planos assim, eu acredito que vocês também, né? Só que aí a gente acaba não tendo referência, né? Acaba sendo um plano de desorientação. E a nossa única referência realmente é o plano. Então, ele tem que estar bem, o dentista tem que observar a linha média, a linha alta do sorriso, em repouso, quanto que está a exposição desse plano de orientação, é o quanto que ele quer que deixe a exposição dos dentes, corredor bucal, curva de SPI, dimensão vertical, suporte labial. Então, tudo isso vai ser ajustado nesse plano de orientação antes de mandar para o laboratório. A gente sabe que isso é o plano perfeito, né? Que a gente adora receber, mas que não é a realidade da maioria. Mas é importante que vocês conversem com o cliente de vocês, troquem essa informação com os dentistas, né? Porque com certeza isso vai facilitar não só o nosso trabalho na bancada, mas o deles também. Né? O trabalho clínico facilita muito quando ele recebe um trabalho que está redondinho, né? Não precisa aprovar novamente, é só instalar, né? Só que, claro que é 50%, 50%. Não depende só de mim, depende também da orientação que foi passada para mim, tá? Então, isso é um fator super importante. O segundo fator, antes de começar a fazer a montagem dos dentes, é saber qual dente utilizar, né? Esse paciente, ele pagou por um dente premium, por um dente de primeira linha? Ou não? Ele não tem, o orçamento dele não cabe
um dente, vamos ter que usar um dente intermediário, né? Um dente semi-anatômico. Então, isso é bem importante avaliar antes da escolha dos dentes. É provisório? Vai ser uma prótese provisória? Vai ser uma prótese temporária, né? Daqui a alguns meses vai ser planejado um protocolo, vai ser trocada essa prótese. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? Antes de começar a montagem dos dentes. Eu vou passar aqui para vocês os slides da montagem em mesa de camper, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Então, assim, gente, mesa de camper, tá? A mesa de camper, se vocês observarem, elas têm essas marcações, essas linhas. Então, essa linha, ela vai servir como referência na hora que a gente for montar ela em articulador, tá? Então, a primeira linha, que tá a linha na posição que tá escrita em amarelo ali, tá? A primeira linha horizontal é a classe 3, quando o paciente é classe 3. Como que eu vou saber se o paciente é classe 3? Quando você pegar os dois planos de cera e você colocar, você consegue visualizar se tem uma discrepância óssea, se a maxila do paciente é mais projetada, se a mandíbula do paciente é mais projetada para vestibular, tá? Ou o dentista pode te dizer também, tá? Por que tem essas linhas, classe 3, classe 1 e classe 2? Para a distância intercondilar é uma média, tá? Não é que é perfeito. A única transferência exata que a gente tem para o articulador é o arco facial. Mas a mesa de camper, ela ajuda muito, facilita muito quando o dentista não usa o arco facial e também facilita bastante na montagem dos dentes. Só que é preciso a gente atentar a esses detalhes do classe 1, classe 2, classe 3, porque senão ela vai dar diferença na questão do ângulo do fechamento, tá? Então, a gente vai posicionar na mesa de camper o plano de orientação. Então, ó, a linha média, bem centralizada, e a esse paciente, como é um classe 1, eu vou colocar na linha do meio, tá? Coloco na linha do meio e faço a articulação. Articulo o modelo superior, depois tiro a mesa de camper, articulo o modelo inferior, e aí, depois que tá articulado, eu tiro o inferior, volto à mesa de camper e começo a fazer a montagem, tá? Ó, então, aqui uma foto mais próxima aqui que dá para ver melhor essas linhas da mesa. O plano de cera, ele tem que estar encostado totalmente no plano de camper, tá? Ele tem que estar encostado na mesa de camper. Claro que para isso, o dentista tem que ajustar em boca usando uma régua de Fox, né? O que essa régua vai fazer? A régua, o dentista vai colocar a régua na linha bipupilar do paciente e a outra régua maior, o próprio paciente vai segurar e ele vai observar se essas linhas estão paralelas, se as réguas estão paralelas. Se o rodete estiver torto, ela não vai. Então, é muito mais fácil de visualizar. Ele vai ver que está torto e ele vai ver que, então eu preciso desgastar um pouquinho mais de cera desse lado ou acrescentar um pouco mais de cera desse outro lado. Ele vai conseguir visualizar se está paralelo à linha bipupilar, para não acontecer a gente montar retinho na mesa, chegar em boca, tá tudo torto, tá inclinado, tá com o plano inclinado, tá? Senão a gente vai perder todo o trabalho, vai ter que remontar tudo novamente. Outra coisa também que é importante ele utilizar a régua de Fox é para alinhar com o plano de camper. Então, ele vai pegar essa mesma régua, só que em vez de colocar aqui na frente dos olhos, ele vai colocar na lateral, paralelo ao plano de camper do paciente. E vai colocar o paciente segura, essa que fica em contato com o rodete, para ver se as duas linhas estão paralelas. Se ele fizer isso, gente, não tem erro, tá? Não tem erro que vai dar certo a questão do plano de camper. Se não fizer, se fizer no olhômetro, pode ser que não dê certo, pode ser que a curva fique invertida, pode ser que fique torto, fique inclinado, tá? Então, isso é bem importante. Então, primeira coisa, para começar a montagem ali da mesa de camper, primeiro dente que a gente vai montar vai ser o incisivo central. Então, o incisivo central, ele vai tocar na mesa. O incisivo, ele tem o longo eixo mais reto, tá? O segundo dente vai ser o incisivo lateral. O incisivo lateral, ele não vai tocar na mesa, ele vai ficar aéreo, tá? E o longo eixo tem uma leve inclinação para a distal.
colo dele é um pouquinho mais para dentro do que o do central também, tá? O terceiro dente que a gente vai posicionar é o canino, onde a ponta da cúspide do canino toca a mesa e o longo eixo do canino também é mais reto, né? A gente aprende a montar com o longo eixo inclinado para distal. Só que isso vai fazer a gente ter uma tendência a montar a curva invertida. O canino, ele não é distalizado. O longo eixo dele não é distalizado. O que parece dar essa impressão é porque a bossa da distal é às vezes mais saliente, então parece que ele está inclinado, mas o longo eixo dele é mais reto mesmo, tá? E a ponta da cúspide toca na mesa. Quando a gente for para os posteriores, o primeiro premolar, o longo eixo é reto e a cúspide vestibular toca na mesa. Só a cúspide vestibular do primeiro premolar. No segundo premolar, o longo eixo é reto e a cúspide vestibular e palatina tocam a mesa. Então, ele vai começar a fazer a curva de Wilson, tá? O primeiro molar, somente a cúspide mésio-palatina deve tocar a mesa, fazendo com que o dente já fique posicionado, inclinado, dando início à curva de Spee, tá? Então, além da curva de Spee, também a curva de Wilson, que é aquela, ou curva de Monson, tá? Para que a gente consiga fazer o engrenamento dos dentes corretos, consiga fazer uma montagem balanceada. E o segundo molar, nenhuma cúspide toca a mesa, apenas ele segue a inclinação iniciada pelo primeiro molar. Então, o segundo molar não toca, tá? Então, ó, os anteriores, como posicionados, né, em mesa. A gente até pode tirar o plano de orientação, não tem problema para fazer a montagem, desde que a gente faça uma marcação com lápis ou canetinha, para não perder a referência do corredor bucal, tá? Então, da mesa, como ele vai tocar, né? Não preciso ter o plano de orientação ali para me guiar em questão de curva de Spee, curva de Wilson. Mas o corredor bucal tem que estar marcado com canetinha na mesa para a gente não perder essa referência. Então, olha ali, o central toca, o lateral tá um pouquinho suspenso. Aí vai depender, né, do arranjo que você for fazer. Ah, é uma mulher, eu quero deixar o mais xuxa, né, o central um pouquinho mais comprido. Então, sobe mais o lateral, tá? Ah, não, é um paciente já de idade, eu quero fazer os dentes mais pianinhos, mais retinhos. Aí desce o lateral, quase toca na mesa, tá? Ó, aqui eu fiz um arranjo, um leve arranjo, tipo asa de borboleta, onde os centrais estão posicionados com a distal mais evidente, mais pronunciada, né? E o lateral um pouquinho mais para dentro. Ó, de lado, né? Os dois centrais tocando na mesa, o canino, a ponta do canino tocando a mesa também. Olha a marcação ali que eu falei para vocês, de canetinha, tá vendo? Tava bem fraquinha ali, eu reforcei para aparecer melhor aqui na foto, tá? Ó, então, primeiro pré-molar, só a cúspide vestibular toca na mesa, seguindo sempre a referência, essa linha, para a gente não se perder. Segundo pré-molar, as duas cúspides tocam a mesa. Primeiro molar, somente a cúspide mésio-palatina toca a mesa. Deixa eu ver se tem, ó. Aqui, tá vendo? Parece que ele não tá tocando nada, mas na cúspide mesopalatina ele toca, porque ele tá fazendo já a inclinação da curva de Wilson. Olha só, essa foto aqui dá para ver bem. Dá para ver bem esse contato na mesa. É leve, tá? Não é lá em cima, não vou fazer um degrau no dente. É bem leve, bem sutil. Ó, e o segundo molar não toca em nada, não toca na mesa, ele é totalmente aéreo, suspenso, só acompanhando a inclinação do dente. Do outro lado a mesma coisa, finaliza a montagem, né, confere, vê se tá tudo ok. Todos os contatos, vê se tá certo. Isso vai fazer diferença na hora de fazer a montagem inferior, né, para fazer o balanceio. Então, é importante que a mesa de camber facilita bastante nesse quesito, tá? Facilita bastante mesmo, para que a gente consiga fazer uma montagem balanceada bilateral. No inferior, quando a gente começa a montagem do inferior, é sempre indicado que você comece a montar pelo molar, tá? Pelo primeiro molar inferior, porque ele que vai dar o maior apoio para essa oclusão, ele que vai fazer
a prótese ter função, né? Então, se eu começar a montar pelo incisivo central inferior e for montando central, lateral, canino, pré, até chegar no molar, muito provavelmente que não vai fechar a engrenagem perfeita, tá? Ou eu vou ter que ficar desgastando o dente, né? Não vai fechar perfeitamente. Então, como ele é o dente que vai ter mais apoio, que vai dar mais estabilidade para essa prótese, eu monto ele primeiro, tá? Então, posiciono ele em chave de molar e aí eu venho no segundo pré, segundo molar. Então, monto os dois lados, os dois posteriores, né? Já faço os movimentos de lateralidade, já faço o balanceio, vejo se ela tá. Se for uma prótese total dupla, eu vou fazer um balanceio bilateral, que é quando ela oclui, né? Desoclui de um lado, toca no outro, né? Ela mantém um equilíbrio para manter a estabilidade dessa prótese mucossuportada, tá? E aí, só depois que eu montei os posteriores, ajustei, né, conferi, vi se estava tudo certinho a questão do balanceio, aí sim eu vou para os anteriores. O último dente que eu monto é o canino, tá? Então, eu vou montar os incisivos centrais, acompanhando ali a linha média do superior, depois os incisivos laterais e, por último, o canino. Se vocês observarem na carta molde, deixa eu ver aqui. Agora, depois eu mostro para vocês a carta molde, porque tá muito pequenininha a tela aqui, não vai dar para ver. Mas se vocês observarem na carta molde, sempre vai ter duas opções de dentes inferiores. Ah, eu vou escolher o dente R6, por exemplo. Ah, daí eu vou lá na carta molde, a carta molde vai me indicar que eu posso usar o L16 ou o L18. Ué, mas o R6 não é sempre do mesmo tamanho? Por que eu tenho dois tamanhos diferentes para o inferior? Porque depende muito da montagem que você fizer, do arranjo, depende do tamanho da maxila do paciente. Então, se o paciente tem uma maxila maior, mais desenvolvida, consequentemente, esse arco vai ser maior. Então, o inferior vai precisar ser um dente maior, né? Então, na hora que a gente estiver montando, é interessante que a gente sempre tenha essas opções no laboratório. Pega as plaquinhas que mais saem, que você mais usa, né? E tenha sempre duas opções. Porque quando eu estiver montando ali os 4 anteriores, né? Dependendo do espaço que sobrar, eu sei, não vai caber um canino ali. Não vai caber. E aí? Aí eu vou lá e pego uma plaquinha menor. Pego o L16 em vez do L18. Ou o contrário também acontece, né? Às vezes eu tô montando, sobra um espaço enorme. Eu coloco o canino lá, fica diastema. Então, o que eu vou fazer? Vou acrescentar resina, né? Mas é muito mais fácil, muito mais bonito eu pegar uma placa de um tamanho maior que vai se encaixar perfeitamente ali. Então, por isso que o canino é o último dente que eu monto. E aí, dependendo da condição, eu troco a placa. Tá? Terminei a montagem sem toque nos anteriores, né? Não pode ter toque nos anteriores. Não pode ter guia em canino em prótese total, porque a guia no canino na prótese total, o que vai acontecer? Vai fazer uma alavanca. Toda vez que o paciente fizer um movimento de lateralidade, fizer a guia canina, a prótese vai deslocar, ela vai soltar. E ela vai ficar deslocando, e esse balanço, esse movimento da prótese em cima do osso alveolar vai fazer com que ele reabsorva. Então, daqui a um tempo, essa prótese não vai parar, vai ter que reembasar, né? Então, tem várias coisas que podem interferir. Isso muda totalmente para os dentes naturais, que precisa ter a guia canina para proteger a articulação temporomandibular, né? Mas isso é uma outra questão, tá? E em prótese total não pode ter, não deve ter, tá? É isso, deixa eu mostrar aqui a carta molde para vocês, deixa eu tirar aqui da minha apresentação. Eu separei aqui algumas cartas moldes de várias marcas aqui para mostrar para vocês. Vocês estão sabendo que tá tendo um lançamento, né, de dente novo, dente da Closer. O Delara, vocês já ouviram falar nesse lançamento que vai ter? Fiquem ligados aí, tá? Que é um dente muito legal, um dente semi-anatômico, um dente intermediário, que vai equivale ali a um Ivostar, a um Classic, a um Trilux, tá? Só que ele tem uma tecnologia, né, a mais, é um dente feito em CAD/CAM,
Então, bem legal para prótese total, assim, principalmente, né? Ele tem uma riqueza de detalhes, é uma superfície toda texturizada, tem um ala azulado que remete a um dente mais jovem, né? Então, eu estou gostando muito desse dente. Então, estou preparando uma aula, eu e o Alessandro Gameiro, para apresentar para vocês o lançamento oficial, né, desse dente aqui no Brasil. Mas, voltando aqui na carta molde, que eu estava explicando para vocês, né? Então, tem essa parte da carta molde, né? Onde tem os dentes correspondentes, tá? Tá com um pouquinho de reflexo, né? Não dá para ver direito. Mas assim, ó, vou pegar, por exemplo, o dente R4, ó. O R4, ele pode ser ou o L14 ou o L16, tá? Ah, vou pegar o O4, ou o L16 ou o L18. Ó, ou o L20 ou o L22, o O6. Então, sempre vai ter essas opções para você selecionar de acordo com a montagem. Marco, não tem como saber, não é certo. Ah, sempre vai ser o O4, sempre vai ser com o L16, sempre vai ser com o L18. Não, depende muito, tá? E outra opção que tem na carta molde, essa do Premium aqui, eu estou dando exemplo do Premium porque é o que eu mais uso, realmente, é o que eu mais uso no meu dia a dia, é o que eu mais estou habituado, tá? Mas o legal do Premium é que ele tem a opção também, ele vai dar a opção do Premium 8, que é a cúspide de 33 graus, que é o dente original ali da Premium, né? Mas tem essa opção que é o Idealis. O Idealis, ele tem a mesma qualidade do Premium, a mesma coloração, a mesma resistência, porém, ele tem uma cúspide com 5 graus apenas de angulação. O que, por ser uma cúspide mais baixa, facilita esse balanceio, facilita essa desoclusão, né? Então, vai manter essa prótese mais estabilizada, tá? Com menos contato. Aqui na carta molde também tem a questão do formato dos dentes, ó, então redondo, retangular, quadrado, triangular. A escolha de dentes, eu já fiz uma live sobre isso, falando que quem deveria escolher os dentes é o dentista, porque ninguém melhor do que ele, porque ele tá ali com o paciente, ele tá vendo a estatura do paciente, se a paciente é delicada, se não é, né, se tem dentes remanescentes, se tem prótese antiga que gosta, que não quer mudar. Então, ninguém melhor do que o dentista realmente para escolher. Mas a gente sabe que também essa não é a grande maioria, não é a realidade de muitos, né? E a gente acaba pegando essa responsabilidade para nós, né, de fazer a escolha dos dentes. Então, para a gente ser mais assertivo nessa escolha dos dentes, sempre pega fotografia, para o dentista do paciente de rosto inteiro, para você conseguir avaliar mais ou menos o formato do rosto do paciente, né? Para você escolher um dente que fique mais harmônico com aquele paciente. E também o tamanho dos dentes, tá? Então, a marcação é muito importante. É muito importante que tenha a marcação da linha média, que tenha a marcação da linha do canino. Eu sempre peço para o dentista fazer a marcação da linha do canino com a asa do nariz, né? Fazer a marcação aqui correspondente com a asa do nariz, porque aí ele vai ficar mais harmônico no sorriso. Quando a distal do canino coincide com a asa do nariz, fica mais harmônico, tá? Aí, tendo isso, tem que ter uma reguinha flexível, né? Sempre tenha, pede na dental, se quem não tiver, pede na dental, que eles têm de monte isso aqui. Isso aqui é da Tamax. Essa reguinha flexível é perfeita para fazer a escolha dos dentes, né? Para colocar na frente do rodete de cera. Quando a gente coloca de canino a canino, ela dobrando em curva, a gente tem uma marcação em curva. Aí vocês têm que ir lá na carta molde, olhar qual é a distância em curva. Geralmente, as carta molde têm as duas opções, ó, tanto a distância em curva, quanto a distância em linha reta. Em linha reta é mais difícil de medir, mas dá também, tá? Uma reguinha retinha, dá. Mas a flexível, do meu ponto de vista, é mais exato, tá? E se tiver antagonistas em dente natural? Bom, se tiver antagonistas com dente natural, eu tenho que pegar o posterior correspondente com os dentes. Correspondente não, que fique mais próximo do tamanho dos dentes naturais. Então, se o paciente tem os dentes largos, então eu vou ter que ver lá na carta molde o maior dente que tiver, para que eu consiga fechar a chave de oclusão
da melhor maneira possível, tá? Nem sempre é possível. Então, quando é com dente natural, às vezes eu tenho que fazer mais desgastes, tá? Tem que fazer mais desgastes, porque é diferente da engrenagem de uma dupla, né? Falando nessa questão da engrenagem, o Idealis não, o Delara, que é o dente novo, esse lançamento, por ele ser um dente feito em Cadicam, ele tem uma engrenagem perfeita. Então, na hora de você montar, nossa, é lindo, né? Monta perfeitamente. Dificilmente isso acontece quando o paciente tem dentes naturais. Então, às vezes, a gente precisa usar um carboninho, fazer um ajuste para que a gente consiga o melhor contato e maior estabilidade dessa prótese, tá? Em vez da mesa de camper, eu posso usar uma placa da curva de SPI? Olha, até pode, só que você não vai ter referência. Por quê? A mesa de camper, ela está posicionada no articulador paralelo ao plano de camper, né? Então, é como se fosse a transferência do esqueleto ali do paciente, né? O côndilo, a inclinação do plano de camper do paciente. Então, isso tudo está fixo no articulador. Então, quando você coloca a mesa no articulador, ele já te dá essa referência média, tá? É um padrão médio, não é exato para todos os pacientes. Na curva de SPI, você pode posicionar ela na onde você quiser, né? Você pode inclinar ela do jeito que você quiser. A mesa de camper, ele tem uma inclinação fixa, né? A curva de SPI, se eu fizer assim, ela vai ficar mais acentuada, se eu fizer assim, um pouco menos. Então, não tem muita referência, né? Não é uma referência segura, né, para ser utilizado. A gente usa essa curva de SPI para ajustar o plano no rodete de cera, né? Antes de mandar para o laboratório, para o consultório, para já ter uma curvatura, mas ela não é precisa, ela não é certa, né? Por isso que o dentista precisa ajustar em boca. Em protocolo, que tipo de oclusão você indica fazer? Em protocolo, se for protocolo duplo, tá? Você pode fazer quando se tratando de resina, de protocolo em resina, tá? Mesmo assim, eu não indico fazer guia em canino, porque aí o dente de resina ele é mais frágil, vai sobrecarregar somente um dente e ele vai quebrar com mais facilidade, tá? Eu faço a desoclusão balanceada unilateral, quando toca um lado só, não necessariamente toca do outro, porque eu não tenho que manter o equilíbrio dessa prótese, porque é um protocolo, ele está fixo, né? Porém, quando eu faço essa desoclusão em grupo, tocando molar, segundo pré, primeiro pré e canino simultaneamente, eu estou distribuindo a carga. Eu estou distribuindo a carga que seria em um dente só, no caso do canino, em todos os posteriores. E por ser resina, por ter uma absorção de impacto, ela não vai comprometer a articulação temporomandibular, diferente de uma prótese em cerâmica, né, Ginto? Um protocolo cerâmico tem que ter guia canino, né? Por que o protocolo em cerâmica tem que ter guia canino? Porque é um material mais rígido, ele não tem absorção de impacto e vai, sim, comprometer a articulação temporomandibular, vai sobrecarregar a articulação temporomandibular, tá? Protocolo de resina, guia em grupo, tá? Protocolo de cerâmica, guia canino. Bia, explica melhor sobre a desoclusão bilateral. A desoclusão bilateral é quando o paciente faz um movimento de lateralidade. Ó, ele oclui a cúspide desse lado e oclui na palatina do outro lado simultaneamente, mantendo um equilíbrio dessa peça, tá? Então, deixa eu tentar ilustrar aqui. Não é desoclusão bilateral, é oclusão balanceada. Isso, mas é que a pergunta está escrita aqui. Ó, é oclusão balanceada bilateral, tá? Não é desoclusão bilateral. Ó, quando ele faz o movimento de lateralidade, né? Quando o paciente faz o movimento de mastigação, de fala natural, né? Ela não desoclui, tá? Então, ela vai ocluir o lado direito, simultaneamente vai ocluir o lado esquerdo, para manter o equilíbrio para essa prótese não deslocar. Porque se ela oclui de um lado só, ela vai fazer uma alavanca e por ela ser muco suportada, por ela não estar presa sobre o implante, ela vai acabar soltando, vai fazer báscula e vai acelerar o processo de reabsorção óssea. Bios caninos também tem que ser sem toque, em questão de total superior e inferior? Não, o canino pode tocar, tá? O canino deve tocar.
em oclusão, em mordida fechada, ele deve tocar, ter um toquezinho pequeno, tá? Os anteriores, não. Os anteriores é sem toque. Se existir antagonista, não se usa mesa de Camper, correto? Só para articular, tá? Dá para usar a mesa de Camper só para fazer articulação, né? No laboratório, todos os casos que vêm sem arco facial, independente se é dentado, se é desdentado, se é fixa, se é um elemento, se é prótese total, independente do caso, se não tem arco facial, a gente monta em mesa de Camper, tá? Para ajustar o plano superior, né, mais próximo da realidade ali do paciente. Então, eu só uso para montar em articulador, quando eu tenho antagonista, mas na montagem dos dentes eu tenho que ocluir com os dentes do paciente. Essa regrinha da mesa de Camper é quando é dupla. Bia, na PT eu faço arranjos dentais nas montagens dos dentes, fica lindo, mas quando ajusta a lateralidade, perco muito a incisal dos caninos. É realmente, o canino sofre mesmo, tá? O canino a gente tem que desgastar, porque foi feito para tocar, né? Então, os dentes de estoque, principalmente os dentes totalmente anatômicos, esses melhores, que são uma cópia exata ali dos dentes naturais, ele foi feito para ter guia canino, né? Então, a gente tem que fazer esse desgastezinho mesmo, né? Não tão severo. Geralmente eu desgasto mais na região distal ali do canino, para que eu consiga fazer essa lateralidade sem ter a interferência só em um dente. No curso vai ser de ponta a ponta a prótese, desde o rodete até o encerramento, sim, desde a moldeira individual, moldagem anatômica, vou falar sobre a anatomia do rebordo, né, tuberosidade maxilar, rafo palatina, todos os nomes, as nomenclaturas ali que a gente precisa conhecer, confecção de moldeira, confecção de rodete de cera, duas alternativas, né, de como fazer polilíquido, resina foto, montagem de dentes em mesa de Camper, montagem de dentes com antagonista dentado, seroplastia caracterizada, inclusão, acrilização caracterizada, acabamento, polimento, ajuste oclusal, todo o processo do início ao fim, tá? Bia, quando é duplo, você vê que veio muito alto no plano, você baixa a dimensão ou você segue conforme veio? Depende, né? Tem algumas regrinhas ali que eu tento observar. Então, se eu vejo que o plano de orientação está muito alto e a hora que eu posiciono o primeiro molar inferior, eu vejo que ele está acima da papila trigonoretromolar, eu sei que essa dimensão está alta. Não é possível, não tem como ser assim, né? Então, uma das referências anatômicas que não sofrem o processo de reabsorção é a papila trigonoretromolar. Então, ele é uma referência. O primeiro molar inferior, ele fica bem no meio da papila trigonoretromolar, bem no meio. Por uma questão mais estética, né, uma curva de spin mais acentuada, a gente pode colocar ele no nível da papila, mas nunca acima, tá? Então, se eu observo esse detalhe, aí sim eu sei que a dimensão tá alta, eu vou ter que baixar, tá? Senão, não tem muito como eu saber. Só se eu vi uma foto do paciente com rodete de cera, vi que o paciente não consegue nem fechar, nem selar os lábios. Aí também a gente vê que a dimensão tá alta. Ou quando tem muita exposição de cera no superior, deve diminuir um pouquinho a dimensão no superior. Como você monta uma PT superior classe 2, tendo como antagonista inferior somente de canina canina? Gente, não dá, não tem como, né? Prótese total superior, com dentes inferiores só de canina canino, é pedir para ter uma reabsorção severa, uma reabsorção óssea severa. Tem até um nome isso, é síndrome da combinação de Kelly, tá? Então, não pode ter. Esse paciente tem que fazer uma prótese inferior, mesmo que seja uma PPR provisória, mesmo que seja uma flex, né? Mas tem que ter toque posterior. Ainda mais se for classe 2, que daí não tem nada de toque anterior, tá? Então, não dá. Tem que ter toque. Senão, como é que o paciente vai comer, né? Bia, no seu método de caracterização STG, você consegue todos os tons da escala? Sim, eu consigo, tá? Fazendo desse método, o que vai mudar vai ser a cor da base. Né? Então, vou fazer uma 13, por exemplo, que é uma gengiva um pouco mais escura, que tem mais pigmentação melânica, eu vou usar uma base, eu vou fazer uma resina, misturar as resinas STG e chegar no tom rosa escuro, né? Vou chegar no tom próximo à escala 13. Então, eu uso ele como base, mas a parte interna eu faço da mesma maneira, coloco a raiz, faço o periósteo,
né? Faço todas essas características igual eu faço na cera. Você pode nos indicar literaturas para aprendizado? Tem vários livros legais, assim, de prótese total tem um bem legal, que é do Osmar Castro com o Thomas Gomes, que se chama prótese total, não, se chama clonagem terapêutica, tá? Então é uma técnica que ele mostra como utilizar a própria prótese do paciente, a prótese antiga do paciente, para você dar continuidade no tratamento novo, né? Então, é uma técnica bem legal e tem todo o passo a passo, é bem bacana esse livro. Se o dentista dispensa moldeiro individual, você dá continuidade no modelo anatômico mesmo? Não. Eu sempre peço para ele fazer moldeiro individual. No máximo, assim, na pior das hipóteses, se ele não fez o moldeiro individual, eu peço para ele fazer a moldagem funcional depois da prova dos dentes. Então, os dentes já estão provados, está tudo certinho. Quando vai acrilizar, ele faz o selamento periférico, faz a moldagem com os dentes em oclusão, né? Por isso que eu peço daí para fazer junto com a montagem dos dentes, para ele conferir que tem oclusão, tirar um registro de mordida, porque eu vou fazer um novo modelo, né? Aí eu vou ter que articular, passar esse novo modelo para o articulador. Mas no modelo anatômico eu não acrilizo, porque ia pedir para reembasar, né? E aí pode ser que até fique em boca por um tempo, mas não vai ter uma estabilidade, vai acelerar o processo de reabsorção óssea também. Quando uso um Asset Fix e quando uso o Asset Plus? Indiferente, os dois servem para a mesma coisa, os dois têm a mesma função. A diferença maior é que o Asset Plus, eu consigo regular a angulação do côndilo, né? Então, padrão ali, ela é em 30 graus e 15 graus, né? Essa, o Asset Plus, eu posso regular, mas nenhum dentista nunca me passou essa informação de qual é a angulação do côndilo do paciente para fazer essa alteração no articulador. Então, o Asset Fix atende bem, tá? Atende muito bem. Eu gosto do Asset Plus porque ele é de metal, a parte de cima, né? Então, o Asset Fix, ele acaba estragando mais rápido. Mas os dois servem exatamente para a mesma coisa, tá? Qual a melhor forma de fazer o corredor bucal? Gente, a melhor forma de fazer o corredor bucal é o dentista avaliar em boca, né? O rodete de cera. Por quê? Tem algumas regras, né, que eu posso seguir a linha de força do inferior, posso fazer o triângulo na papila trigono-retromolar, estabilizar onde vai ser a linha de força para colocar os molares, né? Porém, se o paciente tem uma abertura de boca muito grande, tem o sorriso, vai ficar um corredor muito grande. Ou se ele tem uma boquinha bem pequenininha, vai ficar sem corredor. Então, o mais correto é tentar mesclar as duas coisas, a função com a estética. O dentista avaliar em boca realmente se tem corredor bucal, né? Quando o paciente sorri. Quando o paciente não tem rebordo inferior, posso fazer a prótese sem as curvas com oclusão reta? Tem um dente próprio para isso, que é o dente 0 grau, né? Ele não tem nenhuma angulação de cúspide, ele é totalmente reto, como se fosse uma pista mesmo, né? Então, ele é justamente para esse tipo de caso, né? O paciente já tem uma extrema reabsorção óssea, quase não tem rebordo, a prótese não vai parar. Então, por menor que seja a cúspide, qualquer interferência vai fazer essa prótese deslocar. Então, com esse dente 0 grau, né, em rampa, né, ele tem liberdade de movimentação e ajuda na estabilidade dessa prótese, tá? Então, assim, uma regrinha, né, quanto menor a retenção, menor a cúspide do dente. Quanto maior a retenção, maior a cúspide do dente. Então, há uma dupla de protocolo, os dois são fixos, os dois são sobre implante. Então, eu posso usar um dente premium com angulação 33 graus, que eu não vou ter esse problema de deslocar a prótese de posição. Tem uma prótese total com protocolo. Então vou usar o Idealis, que o Idealis é um dente com angulação de 5 graus e ele vai ter mais liberdade de movimentação. Vou usar uma dupla de prótese total sem nada de rebordo. Aí a gente vai usar o 0 grau, tá? Tem um pouquinho de rebordo? O Idealis também. A linha média sempre seguindo a linha... olha que pergunta interessante. A linha média sempre seguindo o centro do nariz ou do freio? Nenhum nem outro, tá? Nenhum nem outro são referências de linha média. Por quê? A maioria das pessoas tem a ponta do nariz inclinada, tá? Então, não dá para levar como referência a ponta do nariz. E o freio também não é uma referência segura. O meu freio, por exemplo, não coincide com a minha linha média, não tem nada a ver. Então, não dá. A linha média, né,
O dentista tem que ver, ele tem que colocar o fio dental no centro do rosto do paciente e pegar bem o alinhamento, né? Então, ele pode fazer 3 pontinhos, pode fazer um pontinho bem aqui entre as sobrancelhas, um na pontinha do nariz e um na ponta do queixo. Unir esse fio e ver e fazer a marcação da linha média. Dá para a gente fazer isso também num programa, né? Ou PowerPoint, ou Keynote, que aí a gente consegue também posicionar essa linha média correta de acordo com o centro do rosto do paciente. Uma referência que a gente pode usar como referência é a RAF palatina. A RAF palatina ela é uma referência que coincide com a linha média, mas nem sempre, né? Então, a forma mais correta e mais precisa é realmente a análise facial, tá? Quando ocorre a acrilização da PT, pode acontecer de perder um pouco o vácuo? É que, na verdade, assim, a resina contrai, né? A resina, ela vai sofrer alteração mesmo. Então, a gente usa algumas técnicas para minimizar essas alterações. Então, depende muito de técnica, de tempo de prensagem, de forçar o resfriamento, de material de moldagem, uma série de fatores ali. Ontem eu falei bastante sobre isso na live de reembasamento. Sou estudante do curso de prótese dentária. Esse curso que você vai passar é legal? Sim, com certeza, gente. Eu sempre falo, né? A prótese total, quem aprende prótese total vai ter muito mais facilidade para qualquer outro setor. Eu até vou fazer uma coisa que eu nem marquei, né, amor? Não tô sabendo. Não tá sabendo? Ele nunca sabe, mas ele vai fazer. Contando um pouquinho da trajetória dele, ele começou fazendo prótese total. Quantas próteses totais fazia por semana? Não posso falar assim. Agora está se fazendo, de difícil. Mas ele fazia muita prótese total. Nossa, teve uma época que ele fazia. Ele fazia para campanha política, então fazia 40 próteses por semana ali. Então, e ele fala. Está no curso de prótese, né? E ele ainda estava no curso de prótese. Então, ele fala que esse aprendizado da prótese total ajudou muito ele na cerâmica, né? Fazer fixa, porque a gente tem uma visão global de tudo, né? Do posicionamento dos dentes, curva de espia, corredor bucal, oclusão. Você tem uma visão, um contexto geral diferente de um ceramista, que tem uma anatomia linda, perfeita, mas só faz molar, só faz anterior. Quando ele pega uma reabilitação para fazer, ele vai se bater, ele vai ter mais dificuldade para conseguir essa harmonia, tá? Então, prótese total, eu indico para todo mundo, assim, principalmente. Isso aí. A prótese total é a mãe de todas as reabilitações. Qual gesso você usa para vazar as próteses totais? Eu uso o Zero Stone, tá? Que é um gesso zero expansão para garantir ali a fidelidade do modelo, para que o modelo, se o gesso não for zero expansão, ele vai continuar crescendo, né? Ele vai continuar aumentando de tamanho. Então, se eu acrilizar uma prótese no modelo que está aumentando maior do que a boca do dente, a chance de embasamento maior, tá? Como você articula uma PT superior e uma PPR inferior em articulador semiajustável? Eu uso, né, de preferência, como chama? Arco facial. Eu sempre peço para o dentista mandar arco facial. Quando ele não manda, né, eu monto em mesa de camper, mesmo que eu vou fazer uma PPR inferior. Eu uso ela para posicionar o plano superior, né, mais próximo do alinhamento da maxila do paciente. Então, aí eu tiro a mesa de camper depois para montar os inferiores. Bia, já aconteceu de você acrilizar um trabalho e os dentes ficarem um pouco mole, principalmente na parte das incisais, mesmo passando o tempo correto da polimerização em micro? Nunca aconteceu, Sandrinho. Pode ser que o dente que você esteja utilizando não seja um dente tão resistente, né? Pode ser que seja um dente mais inferior. Mas mesmo assim, para proteger o dente em micro-ondas, é indicado fazer muralha de silicone, não muralha de gesso, tá? Porque a muralha de gesso, ela vai superaquecer esse dente que já tá polimerizado, ele não precisa desse aquecimento. Então, pode ser isso. Minhas dúvidas são sobre PT, mas gostaria de perguntar se para moldagem de PPR você indica um material de moldagem específico. Depende. Se for um alginato de boa qualidade, um Cavex Cream, por exemplo, é legal, tá? Se não, leve pesado mesmo. Certo, gente? Tá? Vamos encerrar então por hoje. Amanhã tem uma live sobre polimerização, tá? Termopolimerização com a Sasha Zwicker. E até mais, gente. Obrigada pela participação de vocês. Uma boa noite e até amanhã.